começar a entrevista, eu queria saber se está tudo certo, se tu autoriza a tua imagem, a voz para fins educativos. Sim, tudo certinho. Vou começar então. Hoje estamos aqui com uma profissional incrível da área da saúde, a nutricionista Letícia, e seja muito bem-vinda, Lê. E para começar, eu queria que tu contasse um pouco sobre você, né? E o que te levou a escolher a profissão, assim, se era algo que já era pensado ou que foi com o tempo mesmo. Bom, então eu sou a Letícia, eu tenho 25 anos e eu me formei em 2020, 2021, porque teve a pandemia, né? Então atrasou um pouquinho. E por que eu escolhi a nutrição, né? Como que a nutrição apareceu na minha vida? Eu pratiquei ginástica rítmica por muitos anos da minha vida, eu praticamente cresci com essa modalidade. E é um esporte onde exige um cuidado extremo com a alimentação, né? Os nossos corpos estão em evidência, então existia muito esse controle de dietas, de pesagem, e eu acabei crescendo nesse meio, digamos, até um pouco tóxico, assim, porque eu cresci sempre fazendo dieta, sempre com medo de me alimentar, com medo de engordar, então com uma relação conturbada com a alimentação. E quando eu fui aos poucos me desligando do esporte, eu fui entendendo um pouco sobre o comportamento alimentar. E eu conheci a nutrição comportamental, fui me interessando e descobri que sim, que é possível a gente comer bem e construir uma boa relação com a comida, e estudo de uma forma leve, né? Então fui estudando, fui me interessando, comecei a entender que é normal a gente sentir fome, que a gente precisa comer, que a gente precisa ter uma rotina alimentar, e fui cada vez mais amando, assim, essa área. Hoje eu trabalho com um público diferente, assim, mas foi a minha porta de entrada. Foi por esse histórico, assim, que eu acabei crescendo. Eu fui uma criança que cresceu ali fazendo dietas, mas, graças a Deus, fui entendendo que sim, é possível a gente ter uma boa relação com a comida. Ai, que legal. E contando, assim, um pouco sobre a tua rotina, com que tipo de público tu trabalha hoje em dia, né? Bom, então eu atendo hoje pacientes, normalmente pacientes que passaram pela mesma situação que eu passei, que não têm uma relação boa com a comida, trabalho mais com público voltado para o emagrecimento, trabalho de uma forma bem comportamental, assim, nada com dietas restritivas, tudo de uma forma leve. E eu também atendo em escolas, né? Trabalho com educação infantil em algumas escolinhas conveniadas, escolas particulares, então de crianças de 6 meses a 6 anos de idade. Então eu me divido, né? Tem alguns turnos que eu vou de manhã para as escolas, outras escolas eu acabo ficando o dia inteiro e tem os meus dias de consultório. Daí o meu foco acaba sendo pacientes adultos com essa dificuldade assim de emagrecimento. Atendo também alguns assim, a gente sempre fala indicação, a boca a boca é muito importante, assim, na nutrição. A gente atende um paciente que gosta e acaba te indicando. Então, tem algum público mais voltado para ganho de massa, assim, mas é muito pequeno, assim. Meu foco mesmo é o emagrecimento e as escolas. Ai, que tudo. E se fosse contar um desafio pra gente, Lê, o que tu contaria, assim, sobre um desafio da profissão, né? Bom, são vários, né? Mas acredito que o maior desafio, assim, é a gente mostrar para as pessoas que a gente precisa comer, né? Que a gente não precisa ter medo da comida, que o alimento não é um vilão e que é importante a gente ter esse cuidado, a gente organizar as nossas refeições, a gente entender o valor nutricional das coisas, porém a alimentação é algo muito maior do que isso, né? E as pessoas acabam muitas vezes construindo uma relação ruim com a comida por medo de se alimentar em função de tudo que hoje vem falado, que não pode comer carboidrato à noite, que a comida que é uma porcaria, que é o dia do lixo, né? A gente acaba crescendo ouvindo isso, e isso faz parte da nossa rotina, né? Então, acho que é o maior vilão, assim, né? São essas falas que nos afastam dessa relação boa e saudável com a alimentação, né? Sim, com certeza. E daí, se fosse contar uma experiência, um caso, assim, que te marcou, tu teria um para compartilhar? Sim, teria vários, assim. Mais, assim,
das minhas vivências, assim, ou de Tu escolhe, qualquer um, assim. qualquer um. Deixa eu pensar, assim. Tá, eu vou falar agora um pouquinho do público de escola, assim, mas que também vem nessa onda de uma alimentação prazerosa, né? A gente percebe que quando as crianças elas vão conquistando mais autonomia, a chance de seletividade alimentar aumenta, né? Então as crianças começam a escolher mais os alimentos, e hoje em dia, por inúmeros motivos, as famílias acabam não tendo mais todo aquele tempo de ensinar, sentar na mesa, fazer uma refeição em família. Então eu tive uma criança que, se eu não me engano, ela estava no maternal 1 na época, e ela não comia nada, assim, não comia nada na escola, não aceitava. E entrando em contato com as famílias, né, que isso é um ponto muito importante, eu fiz uma reunião e eu entendi que a criança também não se alimentava em casa, né? Não conseguia, tinha medo da comida, né? Então eu fui conversando com a família, entendendo a rotina. Na verdade, não tinha uma rotina. A criança, assim, ela tomava mais mamadeira, não existia, assim, essa preocupação do local onde eram realizadas as refeições, a TV estava ligada, então uma série, assim, de fatores que a gente acaba identificando, né? E é muito importante a gente acolher, porque muitas famílias não têm essa noção, né, de como se deve fazer uma refeição, né? E eu fui conversando, fui indo pelas beiradinhas, explicando a importância da gente ter esse contato com o alimento, essa concentração, essa atenção plena. E aos pouquinhos, assim, a criança que não comia nada, né, começou a ampliar o repertório alimentar de uma maneira muito positiva. Agora eu vou te pedir uma dica para quem quer se alimentar melhor, mais saudável. Uhum. Eu acredito que a principal dica é a gente entender todo o processo de alimentação como algo prazeroso, né? A gente entender quais são as nossas preferências, a gente escutar os sinais do nosso corpo, a gente prestar atenção não só no tipo de alimentação, mas em como que a gente vem se alimentando. Então, começar a olhar mais para o nosso interior mesmo, assim, e parar para pensar hoje, como que é o ambiente que eu faço as minhas refeições? Eu consigo parar para comer? Eu como assistindo uma série, mexendo no celular, eu tenho esse momento de atenção plena, isso tudo faz diferença, né? Então, acho que seria o primeiro passo a gente parar e entender que a alimentação, ela não é ali, a gente não está comendo um número de calorias apenas, né? Claro que o valor nutricional é importante, esse controle é necessário, mas de que forma eu estou me alimentando? Eu estou conseguindo mastigar bem? Eu estou sentindo prazer naquilo que eu estou comendo? Né? Acho que seria isso, assim. Uhum. Agora, para finalizar, queria só uma fala para trazer mais profissionais para a área da saúde, né? Já que tu já está nesse ramo, enfim. Uhum. Acredito que, assim, é um pouco clichê a gente falar isso, né? Mas eu sou completamente apaixonada pela minha profissão. E a nutrição, assim, ela é um mundo de possibilidades, né? A gente acaba, infelizmente, né, se fala muito em apenas um tipo de profissional, aquele que cuida de dieta, aquele que vai cortar os alimentos, que vai cortar coisas boas, né? Muitas vezes o nutricionista é visto como um vilão. E até em outras áreas também, né? Por exemplo, na escola, eu também cuido da parte da cozinha. Então, eu tenho que cuidar, né, da parte de saúde e tem coisas que são necessárias, né, em relação ao controle higiênico sanitário. Porém, tudo isso voltado para a saúde das pessoas, né? Então, a gente tem um pouco essa imagem aí de que nutricionista é um pouco vilão, mas é uma profissão linda, né? Uma profissão que cada dia mais a gente aprende um pouco mais, é uma troca. A gente pode trabalhar de diversas formas, com crianças, com adultos, né, com idosos também, e é algo essencial, né? E cada vez mais, ao mesmo tempo que existem ainda, né, esses tabus, as pessoas também estão entendendo a importância de uma alimentação saudável, leve e prazerosa. Então, é assim, não tenho o que falar, assim, sei que é uma necessidade, a gente precisa de bons profissionais cada vez mais, mas é um mundo de possibilidades aí que precisa ser explorado cada vez mais, assim. Lê, muito obrigada pela atenção, muito mágico esse momento. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, fico muito feliz por poder compartilhar.